Olá, estudantes! Nessa videoaula eu vou discutir um pouquinho, apresentar uma síntese da trilha 1, que tem como tema a busca pela sabedoria em diferentes culturas. Então, primeiro conteúdo de filosofia aí da primeira unidade. Nesse ponto 1, ponto de encontro, nós temos aqui um texto, né, de abertura, convidando vocês para iniciarem o percurso de estudos da filosofia. No ponto 2, nós temos aqui o botando o pé na estrada. Então, faz algumas perguntas. Você sabe o que é pluralidade de conhecimentos? Sabe como surgiu a filosofia? Já imaginou filosofar com os colegas? Então, nesse botando o pé na estrada, essas primeiras perguntas é para provocar a reflexão de vocês sobre os temas que vão ser trabalhados ao longo da trilha, certo? Então, nós passamos aqui para o ponto 3, lendo as paisagens da trilha. Observe a imagem abaixo e leia o texto abaixo. Figura 1, encontro dos povos indígenas Guarani. Então, nessa imagem, a gente pode perceber, né, vários indígenas, né, que estão paramentados aí com seus cocares, com as suas pinturas. E de onde foi retirada essa imagem, né? Aqui embaixo tem o site onde a imagem está disponível. Na página 2, nós temos o primeiro texto, que tem o título Os Saberes da Cultura Guarani Presentes no Mato Grosso do Sul. Então, começando aqui a leitura do texto. A formação da vida guarani é diferente. É um exemplo dinâmico e sequencial de culturas vivas em construção, na maneira de lidar com a natureza e com o meio ambiente. Dessa forma, não se consideram donos da terra, mas recebem dela o direito do usufruto que deve ser feito de forma equilibrada e limitada, respeitando entre si o domínio territorial familiar em cada tecorra, que é o espaço ocupado por um grupo. São eles resistentes ao modo capitalista, que de forma desenfreada explora os recursos naturais com o propósito de acúmulo de riqueza e desenvolvimento. Por causa de tantas controvérsias a respeito da questão territorial, infelizmente ainda prevalece o discurso da elite agropecuária, que influencia a sociedade local na maneira de ver o indígena, colocando-o como um ser inferior e incapaz. Esse pensamento, que é um pensamento discriminatório, né, o pensamento colonial, faz com que percamos os ensinamentos das comunidades Guarani em relação à preservação ambiental, à reciprocidade e espiritualidade. Enfim, o diálogo intercultural, ou seja, entre as culturas, que pode produzir riqueza, só será possível quando ouvirmos a voz, reconhecermos e aceitarmos essa diversidade com todos os seus ricos saberes étnicos e linguísticos. O vínculo existencial e espiritual com a terra, que congrega os povos indígenas, bem como o grupo étnico Guarani, pode ser a base filosófica e política para a construção de um diálogo que proponha uma reorganização do espaço territorial, tendo como centro a vida humana, a natureza e sua unidade indissolúvel. Para a construção dessa vida na Terra como espaço, há um só tempo material e espiritual, de produção e reprodução da vida, os setores do campo têm muito a aprender com os povos Guarani, com a forma de convivência com os territórios em que habitam milenarmente. Então, esse texto, né, ele chama a atenção para a importância da valorização das diversas culturas existentes, né? E entre essas culturas, a cultura dos povos indígenas Guarani, que tem muito a nos ensinar, sobretudo, né, com questões relacionadas ao meio ambiente. Seguindo aqui na trilha, nós temos no ponto 4, explorando a trilha, alguns textos. Vamos ver o primeiro deles, que é o texto 2, o que é mesmo pluralidade, né? Se vocês lembrarem lá nos primeiros pontos, foi questionado se vocês sabiam o que é que significa. Aqui é apresentado o conceito, né? Então, na figura 2, pluralidade. É o ato de existir em grande quantidade, de não ser único, multiplicidade, diversidade. Ser plural implica uma preocupação com a diversidade de modos e comportamento existentes entre os diferentes povos. É a pluralidade cultural que faz do mundo um lugar rico. Então, essas definições de pluralidade servem para
indicar, né, o significado da palavra pluralidade, que é justamente essa diversidade, né, de grupos, de costumes, de formas de ver e de vivenciar o mundo que existem, né? E a gente precisa ter consciência de que existe essa pluralidade, né, para que a gente possa entender, né, por que o outro é diferente de mim. E isso não é ruim, muito pelo contrário, né, que a gente pode pensar e aproveitar, se apropriar, né, dos aspectos positivos de cada cultura, né, incorporá-los à nossa prática diária. Dando sequência no texto 3, nós temos: o saber é uma luz que existe no homem. É a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais puderam conhecer e que se encontra latente, encoberto, em tudo que nos transmitiram, assim como o baobá, que é uma árvore de origem africana, já existe em potencial em sua semente. Então, essa citação, ela é de um escritor africano e traz, né, a forma como esse grupo pensa o saber, né, e a valorização da sabedoria das gerações mais velhas, né, aquele saber que é passado de uma geração para outra e que está presente em tudo que os nossos ancestrais nos ensinam, né, e no que eles praticam. O texto 4. Canta uma canção bonita, falando da vida em ré maior. Canta uma canção daquelas, de filosofia, mundo bem melhor. Então, aqui nós temos no texto 4 o trecho de uma música do cantor Oswaldo Montenegro, né, que trata, né, que faz uma relação da filosofia com um mundo bem melhor, né, para iniciar as reflexões aqui a respeito da filosofia. Texto 5. Filosofia é mostrar à mosca a saída do frasco de vidro. Essa é uma citação de um filósofo austríaco, né, Ludwig Wittgenstein. E aqui nós temos na sequência: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. É o trecho de uma música de Titãs. Então, todos esses textos, eles foram colocados aqui para provocar reflexões a respeito do que é a filosofia, de para que ela serve, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão no texto, aqui nos textos que seguem. Então, seguindo aqui. Vamos iniciar o estudo de um componente curricular ou disciplina muito importante, filosofia. Mas o que é realmente filosofia? A palavra filosofia é grega, ou seja, surge na Grécia, país europeu cuja capital é Atenas. Filo significa amor, amizade, desejo, e sofia significa sabedoria, conhecimento. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria ou amor e respeito pelo saber. E filósofo é aquele que tem amizade pelo saber. Então, essa é a definição etimológica, né, pegando ao pé da letra a palavra filosofia. Assim, filosofia indica a disposição interior de quem estima o saber ou o estado de espírito das pessoas que desejam o conhecimento plural, o procuram e respeitam. Então, lembra lá da questão da pluralidade, que foi apresentada como conceito anteriormente. Então, a filosofia, ela tem como perspectiva, né, desejar esse conhecimento plural, um conhecimento diverso, um conhecimento que valoriza aspectos de culturas diferentes. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos, que viveu no século V a.C., a invenção da palavra filosofia. Então, esse grego Pitágoras é o mesmo lá que vocês estudam na matemática, né, no Teorema de Pitágoras. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Então, todos aqueles que desejam a sabedoria, né, e que fazem uma busca incessante pelo saber, são filósofos.
Se filosofia é a amizade pela sabedoria, podemos dizer que filosofia é um modo de pensar, uma postura diante do mundo, é uma atitude. Então percebam aqui que a gente pode entender ou perceber que há uma definição, né, para a filosofia, como um modo de pensar, uma postura diante do mundo, né, uma atitude. Ela não é um conjunto de conhecimentos prontos ou um sistema fechado em si mesmo. A filosofia é, antes de qualquer coisa, uma prática de vida que procura investigar, estudar, refletir, usar acontecimentos para além da pura aparência. Então, o filósofo ele tem como uma das características principais não se contentar com aquilo, com a primeira impressão das coisas, não é? Ele busca observar mais e atribuir diferentes significados daqueles que, num primeiro olhar, talvez pareçam óbvios, né? Então, o filósofo ele foge do óbvio. Aquele que foi iniciado em filosofia será mais consciente e mais livre. Habituado a refletir e a reexaminar os problemas, não cederá facilmente às propagandas, aos movimentos coletivos impensados, mas saberá se situar no mundo, na sociedade. Saberá tomar decisões com maior lucidez e liberdade. Então, aqui é uma citação que faz a gente pensar, né, na importância da filosofia para nós. Né? Através das reflexões filosóficas, desse desconfiar da primeira impressão das coisas, é que a gente deixa de se levar pela multidão e a gente diante de uma notícia, por exemplo, a gente faz uma reflexão para entender, será que isso tem lógica mesmo? Será que pode ter acontecido desse jeito ou será que pode ter sido diferente? Então, só esse parar e refletir a respeito de uma notícia, de uma primeira impressão de algo, já traz uma importância grande para a nossa vida, porque a gente passa a ter mais liberdade, porque a gente age a partir do que a gente pensa das nossas reflexões, e não simplesmente sendo manipulado, né, por outras pessoas. Seguindo aqui, nada foge ao olhar da filosofia. Para ela, tudo se torna objeto a ser investigado. A filosofia reflete sobre as ciências, os valores, os mitos, as religiões, as artes e o próprio ser humano em suas múltiplas dimensões. O homem que não tem nenhum conhecimento de filosofia atravessa a vida aprisionado aos preconceitos provenientes do senso comum, das crenças habituais de seu tempo e das convicções que cresceram em sua mente sem a cooperação ou o consentimento deliberado da sua razão. Então, esse parágrafo fala mais ou menos aquilo que eu falei anteriormente, né? Quando não se tem conhecimento de filosofia, quando não se tem o hábito de refletir criticamente sobre as informações que nos são passadas, né, a gente mantém uma visão muito voltada, né, para uma visão do senso comum mesmo, das crenças. Tá. Seguindo. A filosofia é um jogo irreverente que parte do que existe, critica, coloca em dúvida, faz perguntas, muitas perguntas. Filosofia abre as portas das possibilidades, faz-nos visualizar outros modos de compreender a nossa existência, a nossa vida. A filosofia não é sabedoria, mas um movimento em sua direção, sempre em busca. A filosofia é um tornar-se, transformar-se. E essa busca é justamente a busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria. E ela é infinita. Qualquer componente curricular ou disciplina pode ensinar a pensar, mas nenhuma atinge a radicalidade, ou seja, vai até a raiz da atividade filosófica. Nenhuma outra aspira, como ela, a nos converter em seres humanos realmente livres. Livres de querer continuar fazendo parte de uma sociedade que não criamos, de escolher caminhos que quisermos e não aquele que os outros tiveram pensado, e capaz de dar um sentido a este mundo que nos envolve. A filosofia, embora incapaz de nos dizer com certeza qual é a resposta verdadeira para as dúvidas que ela própria levanta,
é capaz de sugerir muitas possibilidades que ampliam nossos pensamentos e os libertam da tirania do hábito. Então, esse foi um texto, adaptado para ser utilizado aqui na trilha. Temos sugestões aqui de vídeos complementares. E aqui no ponto 5 a gente tem uma primeira atividade, que foi proposta como atividade 2. Neste momento, você precisa pensar para expressar conhecimentos. Respire fundo e procure lembrar de tudo que foi comentado durante o percurso até aqui. Ou seja, naqueles textos que foram lidos, apresentados e discutidos aqui. Primeira questão. O conhecimento filosófico seria importante para o desenvolvimento das pessoas? Justifique. Então, aqui, baseado no que foi lido e apresentado anteriormente, vocês devem responder. A 2. O conhecimento é construído da mesma forma em todas as culturas? Por quê? É fundamental lembrar da questão da pluralidade para responder essa questão 2. Aqui do ponto 6, 7 e 8, nós temos propostas de atividades que já foram passadas para vocês. E no 9, a autoavaliação, que seria um momento de cada um refletir sobre o que entendeu, o que compreendeu na trilha, e fazer a sua autoavaliação. Então, é isso que a trilha 1 traz. Façam as atividades, quem tiver alguma atividade pendente, finalize. Bons estudos e até a próxima aula ou próximo vídeo.